Olá amigos, estamos aqui em mais um Washington Fora de Horas que, como sabem, devido à pandemia do Covid-19, portanto é um Washington Fora de Horas, fora de vulgar. Estamos a fazê-lo de casa, não do estúdio, com um ou outro colega. O que nós temos estado a fazer é, uma vez por semana, um de nós vem aqui falar com os nossos amigos, os amigos da Voz da América. Hoje vamos ter, para além das notícias, vamos ter alguns factos interessantes sobre, precisamente sobre o coronavírus. Eu creio que são factos que vão interessar a muita gente. Dizem respeito, portanto, a vários aspectos biológicos, digamos assim, do coronavírus. Mas vamos começar com as notícias e, claro está, as notícias começam com o coronavírus e vamos começar em África, onde o número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África é agora de 630. Isto num universo de mais de 12.219 casos registados em 52 países. Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, nas últimas 24 horas o número de mortes registadas subiu de 572 para 630, enquanto as infecções subiram de 11.400 para 12.219. A pandemia afeta já 52 dos 55 países e territórios de África, com 4 países, portanto a África do Sul, a Argélia, Egito e Marrocos, a concentrarem mais de metade das infecções e mortes associadas ao novo coronavírus. O presidente do Botsuana entrou em isolamento pela segunda vez. Isto porque todos os membros do Parlamento, incluindo o presidente do país e o presidente do Parlamento, foram colocados em 14 dias de quarentena mandatória, um dia depois de um trabalhador da Assembleia ter testado positivo com o coronavírus. O presidente Eric Massissi tinha regressado ao trabalho no início do mês, depois de um outro período de quarentena devido a uma viagem que tinha efetuado à Namíbia. Portanto, segunda vez que o presidente do Botsuana entra de quarentena, mas mais vale prevenir que remediar. Todos os países africanos lusófonos registram casos da doença, com a Guiné-Bissau a ser o mais afetado, tem 36 pessoas com infecções. Angola soma 19 casos confirmados de Covid e 2 mortes. Moçambique tem 17 casos declarados de infecção pelo novo coronavírus e Cabo Verde totaliza 7 casos de infecção desde o início da pandemia, entre os quais um morto. Na quinta-feira, as autoridades cabo-verdianas anunciaram que morreram 12 cidadãos de Cabo Verde no estrangeiro, vítimas da doença. São Tomé e Príncipe é o último país africano de língua portuguesa a detectar a doença no seu território, registra 4 casos confirmados. E é aqui que importa falar um pouco de um dado estatístico importante. Em relação ao resto do mundo, portanto, os casos de Covid em África têm sido poucos, digamos assim. Mas o que é importante aqui notar é a progressão, porque, por exemplo, dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde revelam que, quando foi registado o primeiro caso do coronavírus, até aos 100 casos, demorou 16 dias de aumentar de um caso para 100 em África. Depois de aumentar de 100 para 1000, foram precisos apenas 10 dias. E depois de aumentar de 1000 para 2000, foram precisos apenas 3 dias. E de 2000 para 3000, portanto, foram precisos apenas 2 dias. Eu vou repetir estes números porque dão a progressão do coronavírus em África. Portanto, 16 dias de 1 para 100 casos, 10 dias de 100 para 1000, 3 dias de 1000 para 2000 e 2 dias de 2000 para 3000. E como eu disse há bocado, já atingimos os 12.219 casos. Portanto, o que se passa é que a progressão é muito rápida, porque uma pessoa não infecta só apenas uma pessoa, infecta várias outras
e assim por diante. Portanto, esse um caso a ter em conta quando as pessoas dizem que não há casos, só há 1 ou 2 ou 3 casos na zona onde eu vivo. Não se esqueça, há muitos casos que não são detectados porque as pessoas não têm sintomas e, portanto, estão infectadas, mas não têm sintomas, e daí a progressão dos casos. Falando do estado de emergência, e talvez como medida de precaução precisamente para isso, o estado de emergência, como os ouvintes e aqueles que nos seguem sabem, foi ontem prolongado em Angola até o dia 25 de abril. Há aqui vários dados importantes. A venda ambulante e a venda nos mercados informais passam a ser permitidas apenas às terças, quintas e sábado, das 6 às 13 horas. Portanto, apenas 3 dias por semana e das 6 às 13 horas. O decreto suspende uma série de direitos individuais, como a inviolabilidade do domicílio, os direitos de propriedade económicos, o direito à greve. Isto já tinha sido durante a primeira fase. Os enterros podem também ser feitos apenas na parte da manhã. Entretanto, ao contrário do anterior período, as pessoas podem regressar às suas províncias dentro de certas regras, à exceção das pessoas que estão de quarentenas. O governo angolano prepara-se, entretanto, para libertar cerca de 1000 presos, na maioria em prisão preventiva e acusados de crimes leves, como forma de evitar a propagação da doença. Tenho aqui já algumas notas. Tenho aqui o Nito Polacha, que está bem ligado à voa portuguesa, a partir do distrito de Malema, em Nampula. Tenho também o Mamad Iqbal Daouda, que está de Climane, em Moçambique. Portanto, os nortenhos de Moçambique estão aqui em sintonia connosco. Digam-nos como é que estão as restrições aí nas vossas zonas do coronavírus, para impedir a propagação do coronavírus. Em Moçambique, uma atitude bonita. O presidente do Conselho Autárquico de Chimoio e os vereadores vão doar 50% dos seus salários nos próximos 13 meses, uma iniciativa que visa juntar pouco mais de 400 mil meticais, valor que deverá ser usado em ações visando o combate ao coronavírus. Moçambique também, tal como Angola, vai libertar presos. As autoridades judiciais de Moçambique iniciam na segunda-feira a libertação de 5.202 reclusos, uma medida destinada a descongestionar as prisões face ao risco de propagação do Covid-19. O governo, entretanto, de Cabo Verde não pediu a extensão do estado de emergência e na Guiné-Bissau foi detectado o primeiro caso de coronavírus no interior do país. O porta-voz da Comissão Interministerial revelou o primeiro caso fora de Bissau, foi em Caxungo. Com este caso, só para 36 o número de infectados no país. Uma notícia que pode ser boa é que a Organização Mundial de Saúde disse que alguns países africanos estão a atingir o pico das infecções. Portanto, a Mayra de La Salette pergunta se eu já criei conta no Instagram. Estamos à espera. É uma ideia. O Dianiguenda Gabriel está ligado de Angola, Luanda e a Silva Nayuka. Estou atenta ao Voa Portuguesa a partir de Luanda. Agora vamos aqui para os Estados Unidos e para falar de um outro aspecto também interessante do coronavírus, dos aspectos biológicos do coronavírus. Aqui nos Estados, através do mundo, portanto, mais de 1.600.000 pessoas já contraíram a doença através do mundo. Os Estados Unidos são agora o centro de infecções, com 466.000 casos. Seguem-se a Espanha e a Itália, com 153.222 e 143.626, respectivamente. Mais de 16 milhões de americanos já pediram subsídio de desemprego desde que a epidemia foi declarada. E agora aqui uma coisa interessante sobre o coronavírus aqui nos Estados Unidos. É que o coronavírus parece estar a afetar em maior número os africano-americanos. Com efeito, vamos ver aqui alguns números. Em Chicago, portanto, mais de metade dos casos que são de africano-americanos
Mas os africano-americanos são apenas 30% da população de 2.700.000 pessoas em Chicago. Mas, contudo, são mais de metade dos casos. E 7 das 10 pessoas que morreram em Chicago são também africanos. A mesma tendência reflete-se na Louisiana, onde a população africana-americana é 32% da população, mas 70% dos casos de coronavírus na Louisiana são de africano-americanos. Em Michigan, 40% das mortes são de africano-americanos, embora a população seja apenas de 13%. Na cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin, a população africana é de 27% da população, mas 81% das mortes por coronavírus são de africano-americanos. E em Nova Iorque, o epicentro da epidemia do coronavírus mata mais africano-americanos e hispânicos 2 vezes mais do que a população branca. Agora, a grande questão é porquê? E há várias opiniões sobre isto. Portanto, a população africano-americana tende a ser mais pobre, não é geral, claro está, mas tende a ser mais pobre e tem menos acesso a serviços de saúde. Por outro lado, há também o caso de que, devido a isso, a população africano-americana, na generalidade, tem mais problemas de saúde que o resto da população dos Estados Unidos. E, portanto, aí a discrepância do número de casos e do número de mortes entre a população africano-americana. Por outro lado, as zonas em que vivem tendem a ser zonas de maior aglomerado e também as casas onde vivem tendem a ser de maior aglomerado familiar. Portanto, daí que a doença se propague mais rapidamente e devido, a um pior estado de saúde na generalidade dos africano-americanos, seja essa a razão, portanto, do maior número de mortes entre a população africano-americana dos Estados Unidos. Portanto, aquela coisa que se dizia ao princípio, que o coronavírus não afeta as populações de raça negra, não é verdade, como já se sabia. Claro está, nós já dissemos aqui também que a epidemia tende a afetar mais os homens na generalidade que as mulheres, e isso continua a confirmar-se. 60% dos casos em Itália são de homens e 70% das mortes são de homens. Portanto, os dados indicam que entre 10% a 90% dos casos de coronavírus são de homens, dependendo do país. Isso nós já falámos aqui, porque também há razões de saúde, não é? Os homens tendem a ter saúde mais fraca que as mulheres, e há também aquela questão dos cromossomas. As mulheres têm 2 cromossomas X, os homens têm X, Y, e o cromossoma X é aquele que, portanto, fornece o sistema de imunidade. Portanto, as mulheres têm a dobrar, têm mais proteção. Portanto, isso nas notícias do coronavírus. Entretanto, noutras notícias, eu parece que tinha aqui outras notícias, mas não. Podemos falar um pouco do desporto antes de ir aqui ao que está trending, o que está a bater nas redes sociais. No desporto, há muito pouco, claro está tudo paralisado, mas temos aqui palavras do presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, Gianni Infantino. Como os ouvintes que seguem o desporto sabem, se continua a discutir se vão reabrir as épocas, vão ser canceladas, se vão reabrir, como é que vão ser reabertas, pois o presidente da FIFA disse que nenhum jogo vale mais do que uma vida e, portanto, o futebol só vai voltar quando tiver totalmente garantida a segurança de saúde de todos, a 100%, como ele disse. Portanto, a prioridade máxima deve ser a saúde e depois ajudar o que chamou de comunidade futebolística a fazer face ao impacto financeiro da crise. A FIFA, entretanto, revelou que tem 1.400 milhões de euros de reserva financeira e, portanto, poderá ajudar muitas federações e muitos clubes que disso necessitarem. Entretanto, quanto à NBA, ainda não há um acordo para a suspensão de salário dos jogadores do basquetebol americano.
A boa notícia para os jogadores é que vão receber salário na próxima quarta-feira, dia 15. Muitos dos jogadores da NBA recebem 2 vezes por mês, no dia 1 e no dia 15, e portanto parece que vão ser pagos os salários do dia 15. Outro fator interessante, que nós já nos referimos no nosso programa de rádio, é que muitos jogadores da NBA recebem o salário 2 vezes por ano, portanto de 6 em 6 meses. E agora há um problema, porque se houver um acordo de suspensão salarial, os jogadores da NBA terão que devolver algum do seu salário dos jogos que não efetuaram. Agora, o que é que acontece àqueles que recebem de 6 em 6 meses? O problema é que alguns parece que já gastaram os 6 meses de salário, estão à espera do pagamento do salário seguinte. Bem, vamos a ver como é que isso vai decorrer. Agora deixem-me ir efetivamente ver aquilo que a Mayra me mandou aqui, que é o que está a bater nas redes sociais. E vamos começar no Twitter. Tenho aqui, antes disso, uma mensagem de Bailundo, africano de raiz. Diz que o estado de emergência deve ser sim tomado, mas o Estado-Governo que crie condições básicas para as populações mais carenciadas, só assim haverá uma prevenção abrangente. Ele mandou esta mensagem a partir de Luanda, em Angola. Vamos ao Twitter. O assunto do dia, que está na origem de muitos tweets hoje, é o Dia Nacional dos Irmãos. Algo positivo para variar. Para quem tem irmãos e tem uma boa relação com eles, pode juntar-se à comunidade no Twitter na publicação de fotos com os seus irmãos. Ora bem, eu não tenho irmão, tenho irmã, portanto, não sei se faz parte disto. Mas deve fazer parte. Irmãos também diz respeito a irmãs. Hoje há 2 pesquisas a dominar o Google dos internautas curiosos nos Estados Unidos. Número 1, Sexta-feira Santa. E a maior dúvida à volta da Sexta-feira Santa não está necessariamente relacionada com a parte religiosa. A pergunta mais pesquisada sobre a Sexta-feira Santa é se é um dia feriado. E nos Estados Unidos a resposta é: não é. A Sexta-feira Santa não é um feriado federal, por isso bancos e instituições federais estão abertos. Uma curiosidade: a Bolsa de Nova Iorque observa a Sexta-feira Santa. Portanto, hoje não há comércio na Bolsa de Nova Iorque. O segundo tema a ser mais procurado no Google está relacionado com o jogador do futebol americano, aquele dos capacetes, que é, portanto, o futebol americano. Chama-se Colin Kaepernick. Esse jogador, um site desportivo publicou que este jogador tinha assinado um contrato milionário com o New York Jets. Portanto, foi tudo à procura da notícia. A excitação da notícia foi retweetada, republicada por vários meios de comunicação americanos, bastante conhecidos. Não verificaram a notícia antes de o fazerem, pois estamos na era das notícias falsas, do fake news, e depois descobriram que era notícia falsa, e depois revolta por terem descoberto que a notícia era falsa. No Facebook há um post que está super trending, e acho que todos nós conseguimos compreender porquê. A conta de Facebook Shut the Front Door publicou há cerca de 12 horas um post que diz o seguinte. Quem quiser uma boleia de regresso a 2019, nós vamos sair de manhã. Pelo menos 1.400 pessoas partilharam este post e ao longo do dia temos a certeza que mais gente se vai juntar ao movimento e à vontade de regressar ao passado. Portanto, quem quiser uma boleia de regresso a 2019, nós vamos sair de manhã. É o post com mais vistorias no Facebook. No nosso website vale a pena ver apenas algumas reportagens em vídeo. Estados Unidos e a ajuda internacional aumenta o movimento de solidariedade em Malange devido ao coronavírus. Moçambique afetado pelo Covid-19 e por ataques no centro e no norte do país. E, portanto, todos os dias tenho aqui a dizer, nós vou a partilha no Facebook e no Twitter gráficos atualizados com as informações mais recentes sobre o coronavírus. Eu creio que é tudo por hoje. Portanto, temos aqui mais um trending no nosso IGTV. Temos as reportagens da Passadeira Vermelha, vale a pena ver.
Todas as semanas há episódios novos e esta semana temos a homenagem a Kobe Bryant, que foi escolhido para o Basketball Hall of Fame. Basketball Hall of Fame. Antes de despedir-me, aqui temos uma mensagem de Domingos Dimitri. Ele diz que a Austrália parece ter mesmo que ver a cura, ver o número de recuperados e o número de doentes. Bem, não sei. O que eu li é que em Israel, por coincidência ou não, os cientistas em Israel estavam a trabalhar numa vacina para galináceos. Os galináceos ficam infectados, eles estavam a trabalhar numa vacina para bronquite de galináceos, vejam lá. E na investigação para essa vacina estavam a usar o vírus corona. E, portanto, a notícia que eu li é que esses cientistas em Israel podem estar a menos de 6 meses da produção de uma vacina que serve não só às galinhas, mas também nós. Vamos a ver, esperemos que sim. Eu vou-me despedir. Até à próxima. Mantenha-se em segurança. Saia só quando necessário. E vamos fazer ao coronavírus antes que o coronavírus nos faça a nós. Vamos destruí-lo. Até à próxima.